pessoal. Estamos começando mais um Amazônia Interativa, o programa multimídia do portal amazônia.com. É muito bom estar de volta ao vivo aqui com vocês mais esse sábado. Hoje, o Amazônia Interativa vai abordar um dos aspectos dessas mudanças que vem acontecendo no país. É a participação política da população, da sociedade como um todo, que tem mudado, como vocês podem perceber. É uma das matérias mais prestigiadas por vocês essa semana no portal foi a criação de um aplicativo que acompanha a atuação dos nossos parlamentares. Para falar a respeito desse assunto, nós trouxemos o vereador professor Bibiano, vereador de Manaus, presidente da Comissão de Participação Legislativa da Câmara Municipal, e o cientista político Breno Leite. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui, é uma satisfação muito grande. Eu quero começar perguntando para o Breno, pedindo para ele falar. Breno, do teu ponto de vista, nós estamos mais atentos aos acontecimentos políticos da sociedade? Nós estamos acompanhando mais os nossos parlamentares? Isabel, sem dúvida. Talvez o que há de mais interessante nesse novo processo democrático, que começa com a Constituição de 88, e inclusive na própria Constituição de 88, com o amplo processo de participação das pessoas na elaboração das leis, né? das organizações de classe, dos sindicatos, dos partidos políticos, né? Enfim. Então, o que há de mais interessante nessa nova Constituição de 88 é a capacidade de certa forma, atrair, né? Funcionar como um imã, no sentido de que as pessoas veem essa Constituição e querem participar do processo político. Né? Isso que é interessante, o que se inaugurou em 88. E isso, de certa forma, se reflete nas outras instâncias de poder, né? nos outros entes federativos, nos governos estaduais e também na esfera municipal, no poder local. Então, o que há de interessante nisso é justamente que as pessoas estão querendo fazer acontecer, né? E as pessoas também estão tentando visualizar a qualidade da representação, né? Isso que é importante também. Então, com os órgãos de imprensa, enfim, as redes sociais agora, né? Mais uma variável que entra para se observar e para se aproximou muito, né? Exatamente, aproxima, mas num sentido que as pessoas ainda, aí vem um ponto crítico, né? Porque as pessoas, elas querem participar, elas querem interagir, mas ao mesmo tempo elas não procuram pelas formas convencionais da participação política, né? Qual é a forma convencional? É uma filiação partidária, né? Então, essa participação ainda é uma participação muito, digamos, ainda que não se desenvolveu de forma plena, né? Porque essa participação ela tem que vir de várias dimensões, não só de uma participação por esses meios, e sim de uma participação efetiva, das pessoas terem preferências partidárias, né? E coisas assim. Breno, eu tenho mais uma perguntinha para ti, mas eu quero introduzir o professor Bibiano na conversa. Professor, o vereador, o senhor é vereador de primeiro mandato, já caiu numa comissão, como presidente de uma comissão muito importante, né? Que é a Comissão de Participação Legislativa, né? Como é que o senhor recebe a participação popular nessa comissão? Ela existe de fato? As pessoas procuram a Câmara Municipal para participar mais ativamente do processo político? Nós temos percebido, conforme o nosso cientista político agora há pouco falou, que há essa vontade, de fato. A gente percebe isso por vários adventos, inclusive do ano anterior, meio de junho, a gente percebeu isso de forma bem maciça. Porém, ainda falta qualificar, ainda falta fazer um processo de educação para que a pessoa ela saiba como acessar esses poderes. Na condição de presidente de comissão de legislação participativa, eu percebi, e na minha realidade de lutas pastorais, movimentos sociais, que falta uma educação política. E foi por conta disso que no nosso primeiro ano nós lançamos uma cartilha intitulada O Poder Popular, para que o cidadão, a cidadã, ele saiba exatamente quais são as atribuições dos poderes e dele próprio enquanto poder, porque é ele que delega o poder. O poder pertence ao povo e é delegado por representantes, e nós apenas exercemos isso de forma indireta. Agora, o que está faltando, o que eu percebo, é nós irmos para essa discussão na massa, no meio do povo, mas de forma qualitativa. E aí nós lançamos essa cartilha. É uma cartilha... O senhor pode mostrar? Não, você está segurando o microfone, né? Deixa que eu seguro. É a cartilha intitulada Poder Popular. E nela nós vamos dizendo exatamente qual é o papel do vereador, qual é o papel do executivo e como o povo pode acessar, a partir do poder que de fato é de direito, essa intervenção qualitativa na política. Então, ele pode
não dependendo apenas do parlamentar, o fato no campo legislativo apresentar propostas de lei, né? Mas ele próprio pode ser esse agente. Falta nós sabermos os mecanismos. Durante todo o nosso primeiro ano, nós trabalhamos de forma incisiva com relação a isso. Fomos às praças, no centro da cidade, fomos nos bairros, fomos nas escolas, nas faculdades, na universidade, fazer essa discussão e está tendo um bom retorno. Nós tivemos várias audiências públicas com a sociedade civil organizada para discutir temas importantíssimos para a nossa cidade, que vai desde a questão dos nossos irmãos indígenas urbanos e o processo do acesso ao direito que eles são negados, uma vez que tem essa raiz, essa etnia. Não deixa de ser prejudica o acesso à democracia, né? Quando Exatamente. A pessoa não tem acesso a esses direitos, né? Isso. E depois passa por outras questões que são mais gritantes, também a questão da mobilidade urbana, que atualmente, com talvez um resultado desse trabalho sendo feito, nós recebemos convite da Universidade Federal do Estado do Amazonas, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, do IACE, do Pedala Manaus, para nós discutirmos a questão da mobilidade urbana. E aí entender que a mobilidade urbana não é só a questão do transporte coletivo, mas é o direito que o cidadão tem de ter o acesso seguro e necessário para a sua mobilidade, seja o pedestre, seja o ciclista. Então a gente vê de forma muito assim prazerosa, gratificante quando nós somos procurados, né, por essas instituições, pela associação de moradores, pelos grupos organizados, para nós fazermos essa discussão. E a partir daí, nós fazemos a proposta para o Legislativo. Certo. Antes da gente continuar aqui a nossa conversa, tem umas perguntinhas ainda para fazer para vocês. Eu queria mostrar a matéria que foi veiculada no Portal Amazônia a respeito desse aplicativo. Nós estamos mostrando aí. Então, gente, essa daí é a matéria a respeito do aplicativo Políticos, que foi criado por um conterrâneo nosso, o Glauber Gomes. Tá aí, olha só. E nós vamos entrar no ar agora com ele. Bom dia, Glauber. Opa, bom dia a todos. Então, o aplicativo dos políticos, ele foi idealizado de uma forma bastante simples. A gente consegue justificar a idealização dele com todas as manifestações contra a corrupção, as manifestações que tentam, de alguma forma, lutar contra, por melhores condições, lutar contra a corrupção. Então, uma forma simples e inteligente de tentar aproximar a sociedade dos seus representantes foi idealizando um aplicativo que pudesse reunir foto, nome, telefone do gabinete, perfil do Facebook, perfil do Twitter, e-mail e também um curtir e um descurtir do político. Essa talvez seja uma das formas formas de também ajudar a entregar uma ferramenta para que as pessoas possam se manifestar de alguma forma. Então, essa aproximação da sociedade através da tecnologia para tentar resolver problemas que são comuns em qualquer cidade, qualquer país, foi uma das formas do projeto, foi um dos objetivos do projeto. Assim como problemas com trânsito, problemas com lixo, problemas de administração pública, existem inúmeros problemas ao redor do nosso ambiente que podem ser resolvidos pela iniciativa privada, pela iniciativa voluntária. O aplicativo Políticos é um exemplo de que, através da iniciativa voluntária, iniciativa privada, é possível criar ferramentas e soluções de aproximação, fiscalização e até mesmo de facilitação de acesso. Ou seja, é um facilitador. Eu consigo acessar um político que eu votei, eu consigo dar um feedback, mesmo que mínimo, um like, um dislike, através do aplicativo. Esse é só o começo. A ideia é nós nos aprofundarmos nesse aplicativo com mais informações, ficha limpa, prestação de contas das administrações públicas. A tendência é transformar isso numa ferramenta robusta para a sociedade. Perfeito. Então, Glauber, obrigada pela sua participação. Faço votos de que a iniciativa prospere. Então, gente, eu queria perguntar para vocês aqui, para o Breno mais especificamente. Breno,
essas manifestações, essa atenção, essa vontade de participar da vida política do país, isso daí também não é um terreno fértil para o oportunismo? Sem dúvida. Acaba se tornando um bem intencionado, mas não é um terreno fértil para o oportunismo? É aquela coisa, né? De boas intenções o inferno está cheio, né? Infelizmente, há um certo descrédito com as instituições tradicionais da democracia, né? Como executivo, legislativo, judiciário principalmente. E todo o regime democrático ele se alicerça nesse pilar, né? Sobre a separação dos poderes, desses três poderes. Então, quando você tenta deslegitimar as instituições convencionais e tenta jogar a política para a rua, você ao mesmo tempo está criando um clima de certo temor quanto à qualidade da democracia. Enquanto as pessoas deveriam, ao contrário, reforçar as instituições, né? Que é por meio das instituições que a gente consegue uma vida relativamente próspera, né, em sociedade. Mas isso também não invalida a participação das pessoas de forma organizada, né? Uma coisa é você fazer uma passeata defendendo um direito. Outra coisa é você utilizar o argumento a fim de ir para o espaço público e promover destruições e coisas do tipo, né? Então a gente tem que separar uma coisa da outra, né? Então a participação ela tem que ser organizada, ordeira e dentro, defendendo sempre princípios democráticos, nunca defendendo regimes, qualquer coisa alternativa às instituições convencionais, né? Entendido. Vereador, eu tenho uma pergunta para o senhor a respeito da participação da população na comissão que o senhor preside. Como tem sido essa participação? As pessoas, elas procuram vocês para quê mais? Assim, qual é o assunto mais discutido, o de maior interesse? A gente ainda tem uma sociedade que, como nosso cientista agora há pouco falou, ela perdeu o encanto pela questão dessas instituições tradicionais. No campo do parlamento é uma questão muito delicada. Você ainda percebe um povo, uma comunidade, um cidadão que faz uma confusão entre os papéis. Qual é a atribuição do vereador? Qual é a atribuição do executivo? E se isso não for bem entendido, a gente acaba tendo uma sobrecarga de trabalho que tem que ter outros desdobramentos. Vamos usar como exemplo aqui os que nos procuraram recentemente, né? Veja a questão dos haitianos, né? A questão dos imigrantes. Nós fizemos uma audiência pública para tratar dessa questão. Mas quais são os poderes a quem compete o dever de resolver este problema? Então, nós tivemos aí um grupo que, na verdade, foi a Pastoral dos Imigrantes que nos procurou. Nós temos aí, por exemplo, na questão mais direcionada à questão da mobilidade urbana, agora recentemente, uma universidade, a Universidade Federal do Amazonas, que nos procurou, o Instituto Nacional de Pesquisa. Agora, aquela associação de moradores, aquele sindicato, aquele grupo organizado, nós já não tivemos essa procura, essa busca. Mas nós temos cidadãos comuns que nos procuram também. E ele precisa ser respeitado mesmo que ele não faça parte de uma instituição organizada. Nós tivemos algumas pessoas que nos procuraram e a partir daí nós procuramos fazer a discussão para ver uma forma de viabilizar aquela necessidade que ele tem, que na verdade não é apenas sua, mas é de todo um povo e que ele ali está transmitindo, né? Mais recentemente, o IACE, por exemplo, né, lida muito diretamente nessa questão da luta pelos direitos também, que também é um instituto. Ele nos procurou e já tem a formalização de um projeto de lei. Quer dizer... O senhor pode falar a respeito do que é esse projeto de lei? Sim, é uma coisa bem interessante, né? Nós percebemos, e eles foram bem categóricos, eu acho bem interessante, na questão da personificação dos governos. Cada governo que entra, ele quer colocar e imprimir a sua marca, né? O seu logotipo pessoal. E aí ele vende esse produto, ele vende essa ideia para que o povo olhe, aquele ali foi o fulano que fez. E poucas pessoas dizem assim, puxa, mas isso aqui é uma política de governo ou isso é uma política de Estado? Então, com essa ideia, né, que se transformou numa proposta que nós vamos discutir ainda no seio da nossa Comissão de Legislação Participativa, o que eles querem, o que eles buscam, o que eles estão propondo é que, de fato, se coloque como emblema, como marca, como logotipo, o brasão do nosso município. Quer dizer, é essa cidade que nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo a nossa cidade, nós não estamos defendendo um governo, nós não estamos defendendo uma figura, nós não estamos defendendo um agente político. Então, a partir da ideia de que eu tenho que
ao invés de colocar o quadro, o retrato de um camarada na parede, que agora está... Coloca, é a cidade, está aqui o brasão da cidade. Quer dizer, uma proposta bem interessante, né, que nós vamos discutir, nós vamos propor para a comissão e vamos fazer a defesa e esperamos que o parlamento possa aprovar. Mas, para dizer assim, né, é um exemplo de coisas que estão dando certo. Nós esperamos que isso possa continuar acontecendo, né? Mais recentemente, a nossa ideia partilhando com aquilo que nos foi proposto por esses institutos que agora há pouco nós falamos, nós irmos em cada zona da cidade e promovermos a audiência pública onde o povo está, lá na comunidade, lá na zona, descentralizando da Câmara Municipal de Manaus, né? O acesso à Câmara Municipal de Manaus já é uma coisa muito complicada. Fazer gabinetes itinerantes, o senhor fala? Seria, na verdade, discutir com um conjunto de parlamentares, mas com instituições renomados que têm a capacidade técnica de discutir o assunto, de junto com o povo dizer assim, olha, nós temos direito, por exemplo, a questão da mobilidade urbana que está sendo discutida, nós temos direito a ter uma mobilidade urbana garantida por lei, mas que não é apenas o acesso para ir e voltar, é a questão do direito à cidade, é a questão do direito aos serviços públicos, enfim. Então, nós queremos fazer essa discussão onde o povo está. Uma iniciativa muito interessante. Emana do povo, então que o povo possa dizer, eu tenho o direito de propor isto, isto e isto, e a lei me garante isto, isto e aquilo, e eu quero que seja cumprida. Então, a nossa Comissão de Legislação Participativa, ela tem um pouco essa missão, que é espinhosa, ela não é fácil, requer um desdobramento muito grande. Eu parabenizo muito a equipe que trabalha comigo, porque eles têm sido guerreiros no sentido de procurar promover os espaços, as técnicas, né, que seja necessário para nós fazermos com que discutamos os problemas com o povo. Perfeito, vereador. Agora, Breno, eu percebi que você estava prestando muita atenção no que o vereador estava falando. Você concorda com essa iniciativa de colocar o escudo da cidade, né, como ele falou, essa maneira de levar o poder legislativo até as comunidades? O que você acha disso? Sem dúvida, uma iniciativa bastante interessante. É interessante entender um pouco a origem do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro tem sua origem como desdobramento do Estado português. Então, é uma cultura que a literatura começou a chamar de uma cultura patrimonialista, né? Traduzindo, o que seria o patrimonialismo? Seria a ideia de que a esfera pública, o aparato estatal, o aparato governamental, é a extensão da minha casa, é a extensão dos meus interesses. E essa cultura, ela foi impregnada no Brasil por muitos séculos, né? Desde a colônia, passando pelo processo de independência, as várias ditaduras e chegou até o regime democrático. Então, acontece o seguinte, quando chega na democracia, há a necessidade de uma despersonalização, né? Coisa que ainda existe muito, infelizmente, ainda nas instituições, no executivo, no judiciário, a questão do nepotismo, né? Enfim, temas assim que no regime democrático não cabem, né? Então, fica a contradição entre democracia e patrimonialismo. E o regime democrático, a participação popular, né, interessante por causa disso, e os vereadores que defendem essa bandeira, eles vão de encontro a essa cultura, né? E o que é interessante é que há uma nova cultura surgindo no nosso país. Essa cultura é uma cultura da participação, uma cultura que é muito mais meritocrática e que defende valores muito mais universais do que esses valores patrimonialistas, clientelistas, né? Que infelizmente ainda contaminam a nossa democracia, que é um perigo, né? Eu tenho mais uma pergunta para ti, só que eu vou te deixar pensando a respeito, porque você, na sua opinião, como cientista político, a experiência que você tem, você acredita que nesse ano, que é ano de eleições, ano de Copa, é um ano bastante agitado no nosso país, você acredita que a população vai voltar às ruas ou que os protestos vão ser mais intensos? Como é que você avalia essa situação? Vai pensando aí, porque agora eu quero chamar a nossa audiência para participar da nova edição, da terceira edição do projeto Minha Amazônia. Agora é Páscoa na Amazônia.
mandem as fotos de vocês para o Minha Amazônia, @portalamazônia.com. Então, marquem com a hashtag Minha Amazônia nas redes sociais. Coloquem lá a foto do seu chocolate de cupuaçu, chocolate de cacau, chocolate de Tucumã, de pupunha, como for. Mostra como é que está sendo a sua Páscoa na Amazônia, tá? E agora, Breno, respondendo a minha pergunta. Poxa, é uma pergunta, né? Pergunta encrenqueira, né? Então, bem, há pessoas que estão interessadas em fazer esse tipo de manifestação, o que é legítimo, tá? Nada contra nenhuma manifestação, desde que seja legítimo e defenda interesses coletivos, né? Mas, bem, as redes sociais estão já criando um clima de organização para, de certa forma... As redes sociais, de repente, estão no mundo virtual e no mundo real, é outra coisa? Poxa, acabou se tornando, né? Acabou se tornando. Então, às vezes, as pessoas querem levantar uma bandeira, né? E as redes sociais facilitam essa comunicação, mas quando chega lá, na hora, essas pessoas acabam se retraindo e percebendo que, às vezes, não é bem aquilo que ela imaginou, né? Como todo processo político, com certeza o vereador venceu isso, né? Você, poxa, imagina um parlamento, né? Imagina uma Câmara. Chega lá é outra coisa, né? Porque você tem que negociar com um monte de gente, com vários interesses, tem que negociar com o executivo, tem que negociar com a sociedade civil, com o judiciário, enfim, são vários atores. E isso acontece com o cidadão comum, né? As pessoas têm um certo romantismo quanto ao que é a política, né? Enfim, as pessoas podem participar da política. Mas espera aí, pode participar, mas você tem que ter um certo limite, né? Enfim, então qualquer reivindicação contra o governo, contra a Copa, contra qualquer coisa, né? Mas desde que sejam reivindicações que não cheguem no Estado para pichar, para destruir, para dar porrada no outro, para jogar rojão em jornalista, coisa do tipo, né? A fim de que o clima seja relativamente estável e dentro de alguns propósitos e de limites também, né? Então, é a minha opinião, né? Então, as redes sociais também funcionam no sentido de tentar arregimentar essa população que está bastante insatisfeita com a atual situação. Eu vou permanecer nessa mesma seara. Pergunta para os dois. Quando a gente vê esses eventos que são marcados em redes sociais, como o Facebook, por exemplo, manifestação tal, protesto tal, 20 mil pessoas confirmam a participação. Só que bem menos que isso comparece. Vocês acham que, pegando o gancho aí desse romantismo da participação política, vocês acham que as pessoas ainda não acordaram realmente para essa necessidade de acompanhar, de participar da vida política do nosso país? Olha, em se falando de país, com toda certeza, né? É interessante perceber que nós vemos passando por um processo e que passou pelo regime ditatorial e agora nós somos um regime democrático que tem que ser de direito, mas ainda precisa ser melhorado. Mas eu pego o exemplo aqui da nossa cidade. Recentemente, dia 18 de março, foi feita uma manifestação de professores. E ali se noticiou que tinha algo em torno de 5 mil professores. Eu estava presente, estava participando. Também participo desses movimentos. A articulação toda foi pelo Face. A articulação toda foi pelo Facebook. Interessante que não houve uma motivação do sindicato, não houve uma motivação do sindicato que deveria defender a categoria, né? Significa dizer que é possível, sim, é legítimo, sim, e as bandeiras foram bem pontuadas, né? As reivindicações foram bem claras. Em contrapartida, nós temos a experiência de uma outra manifestação, também popular, mas que não foi organizada por essa classe intelectual dos professores, mas foi organizada por moradores da periferia, próxima de onde eu moro, e que cansaram de esperar 2 anos para resolver um problema que era talvez simples, uma ponte que havia quebrado lá no Parque Santa Teovina. E esses moradores foram motivados a partir de encontros, né? Agora, por que eu coloco esses 2 pontos? Porque no que eu participei, no primeiro dos professores, foi interessante, porque eu pude também colocar as pautas em que nós defendemos dentro da Câmara Municipal para a categoria. E nos moradores foi uma coisa diferente, porque quando eu cheguei, havia moradores dizendo assim, ele é político, olha, é um político, tem que sair daqui, porque... E desde que eu me entendo por gente, eu sempre participei e motivei essas manifestações, mas não intimidei. A gente continuou, fomos percorrendo
ganhamos a Torquato Tapajós, fechamos a Torquato Tapajós e, por fim, com um pouco mais de 4 horas, 5 horas, a prefeitura noticiou que ela iria resolver o problema. Mas não foi uma ação do vereador. O que eu coloco aqui é que foi uma organização do povo, nós participamos, é claro, ajudamos, mas assim, a animosidade de dos professores, dia 18, umas 5 mil pessoas, e uma outra comunidade, umas 60 pessoas, mas que haviam aqueles que diziam, esse camarada, quer dizer, qual é o papel mesmo dos nossos agentes políticos, né? Como é que o povo pode, ele próprio, ser beneficiado dentro de uma manifestação que vai beneficiar a ele, né? Então, como aproveitar a força, como aproveitar a boa intenção de quem quer verdadeiramente construir alguma coisa. Quebra paradigmas. Então, há muita coisa ainda que eu acredito que nós temos que avançar. Sempre. Muita coisa ainda. Sempre, né? O nosso tempo é curto, infelizmente falta pouco para terminar o programa. Eu queria pedir para os nossos convidados fazerem as considerações finais a respeito do tema do programa, começando pelo Breno, que o professor acabou de falar. Obrigado, Isabel, pelo convite. Muito satisfeito, o debate é muito importante. E chamar atenção para a necessidade de que as pessoas olhem a política com muito mais maturidade. Eu vejo essa visão que o vereador acabou de relatar, uma visão muito ruim para a democracia, né? Essa aversão às instituições. E o que eu acho importante é o contrário, nós valorizarmos as instituições. E esse olhar do cidadão tem que ser um olhar muito mais maduro. Não desacreditar, né? De forma alguma, porque o dia que nós passarmos a desacreditar e observar as instituições como algo desnecessário, eu acho que a gente corre um sério risco de alguma coisa ruim, né? Então, esse é o recado que eu deixo, a lição de casa é essa, né? Ou seja, vamos olhar as instituições com muito mais carinho, né? Ok? Obrigado. Professor Bibiano, faça as considerações. Isabel, Breno e os nossos amigos que estão aí acompanhando, eu me sinto honrado pelo convite, me sinto honrado por você que está agora nos acompanhando, em poder, nesse curto espaço de tempo, dizer que nós estamos aqui para servir, né? Estamos aqui para servir. Eu estou presidente de uma comissão que se chama Legislação Participativa, então convido você a conhecer esse trabalho, né? É um trabalho que nós desenvolvemos na Câmara Municipal de Manaus, e no sentido de você se apropriar, se empoderar desse direito que você tem, que é o direito de ser esse cidadão que decide a cidade que você quer, né? Esse poder que está na sua mão, você tem que fazer, ele de fato está evidenciado, mas tem que ser feito de forma correta, né? Indo para as ruas, ótimo, né? Tendo pauta para discutir, ótimo, que não pare até que o problema seja resolvido, mas que nós também não vamos cair, às vezes, na tentação de, às vezes, estarmos sendo usados, né? Usados por chamadas que, na verdade, depois não vão refletir aquilo que é o anseio da população. Então, ter muito cuidado com isso. A internet é um bom instrumento, esse aplicativo é excelente, conheça os políticos, acesse, coloque o nome dele lá, saiba quem é, né? Eu vi agora, recentemente, pela própria internet, não vote em pedófilo. Né? Quer dizer, veja, qual é a vida desse camarada, o que ele fez no passado, porque ele vai lhe representar, vai passar ali 4 anos defendendo o que você, enquanto cidadão, delegou a ele para defender. Então, quero parabenizar o programa, muito obrigado, parabenizar quem fez o aplicativo, parabenizar quem está nos assistindo. Obrigada a vocês, gente. É uma satisfação muito grande ter vocês aqui falando a respeito de um tema tão importante. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, quer dizer, quase tudo, né? Eu quero convidar vocês para continuarem acompanhando a gente durante a semana no portal Amazônia.com e sábado às 9h30 estarem aqui comigo de novo, ao vivo, no nosso Amazônia Interativa. Eu quero chamar vocês de novo para participarem da nova edição do Minha Amazônia. Marquem as fotos de vocês, dos chocolates de vocês, como está sendo a Páscoa de vocês aí na Amazônia, tá bom? Em todos os estados, minhaamazônia@portalamazônia.com e marquem com a hashtag Minha Amazônia, tá bom? Acompanhe a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter, é Portal Amazônia, tudo junto. E eu espero vocês no próximo sábado. Tenham todos uma excelente semana e até lá!